Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita de massa fresca que você pode usar para vários tipos de macarrão. Essa é daquelas receitas que deixam a nona orgulhosa. Quer aprender esse preparo que vai transformar o seu próximo prato de massa? Então vem comigo. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque esse vídeo merece todo o seu carinho. Vamos começar essa receita misturando o sal com a farinha. E eu já te dou uma dica muito importante para saber a quantidade de massa que você está preparando. Para cada 100 gramas de farinha, você precisa utilizar um ovo, independente do tamanho dele. O sal você deve medir conforme a quantidade. Por exemplo, nesse vídeo eu estou utilizando 400 gramas de farinha de trigo. Então, vou utilizar 4 ovos e 2 colheres de café de sal. É só dividir essa quantidade proporcionalmente ao que você irá preparar. E lembre-se, depois da massa cozida, cada 100 gramas passam a pesar em média 230 gramas. Agora vamos continuar com a nossa receita. Depois de misturar o sal com a farinha, transfira eles para uma superfície lisa e limpa. Faça um buraco no meio e acrescente os ovos. E aqui vai outra dica. Quebre os ovos antes em uma tigela e vá adicionando eles um a um. Assim, se algum estiver estragado, você não perde toda a sua receita. Depois de colocar os ovos no centro da farinha, bata muito bem com um garfo até misturar as gemas e as claras. Em seguida, vá incorporando a farinha aos poucos com o próprio garfo, puxando delicadamente das laterais para o centro, exatamente como eu estou fazendo aqui no vídeo. Assim, a massa vai se formando aos poucos e fica muito mais fácil trabalhar ela depois. E enquanto eu misturo a farinha com os ovos, aproveite para colaborar com o crescimento do canal, deixando seu like, o seu comentário, compartilhando e salvando esse vídeo para consultar depois. Chegará um momento em que você não conseguirá mais misturar a sua massa com um garfo. Nesse momento, descarte o garfo e use uma espátula como essa que eu estou usando aqui no vídeo. Ela ajudará a incorporar o restante da farinha aos ovos. Agora, me conta aqui nos comentários, você já preparou massa fresca em casa? O que achou da experiência? Para você, ela fica muito melhor do que a massa industrializada ou acha que não tem tanta diferença assim? Aproveita para me contar também qual o seu corte de massa favorito. Eu vou adorar saber. Quando a maior parte de farinha tiver sido absorvida pelos ovos, a espátula também deixará de ser útil. Aí é só utilizar as suas mãos, até formar uma bola rústica de massa. Com a massa assim, comece a amassar ela até ela ficar lisa e macia. Isso levará cerca de 15 minutos. E lembre-se, essa não é uma massa que deve ser sovada, e sim amassada com firmeza. Após 15 minutos amassando a sua massa, embale ela em plástico filme e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 minutos, para que o glúten acalme. Enquanto isso, prepare uma assadeira polvilhando ela apenas com farinha de trigo e enfarinhe também a superfície onde você abrirá a sua massa. Depois que a sua massa descansar por 30 minutos, retire ela do plástico filme e coloque-a sobre a superfície enfarinhada. Divida agora ela em 4 partes iguais, assim ficará muito mais fácil abri-la. Para abrir com o rolo, forme primeiro um retângulo com a massa. Depois vá pressionando e deslizando, levando o rolo para cima e depois voltando para baixo, até a sua massa ficar bem fininha, com cerca de 2 milímetros de espessura. Ela precisa ficar bem delicada para cozinhar rápido e absorver melhor o molho. A superfície enfarinhada, assim como a própria massa enfarinhada, é essencial para que ela não grude nem no rolo nem na máquina, caso seja ela que você vá utilizar. Se você tentar passar essa massa sem enfarinhar, por exemplo, na máquina, ela começará a franzir e não ficará tão lisinha.
Então lembre-se sempre de enfarinhar bem a sua massa. Isso facilita todo o processo de abrir. Depois que ela estiver pronta, aí sim você pode bater o excesso de farinha. Mas na hora de colocá-la para descansar, mantenha a massa bem enfarinhada, para que uma parte não grude na outra. E olha só como a minha massa ficou bem fininha. Agora eu vou cortá-la no formato pappardelle. Com essa mesma massa, você pode também fazer lasanha, capelete, ravioli, gravatinha e talharim. Fica totalmente ao seu critério. Essa é uma massa bem versátil. Para fazer tanto pappardelle quanto talharim, seja ele grosso, médio ou fino, você precisa fazer dobras como essas que eu estou fazendo aqui no vídeo. Pegue a massa aberta, dobre as duas pontas até o centro. Depois repita o processo. Agora é só cortar a sua massa na largura que você quiser para obter o corte desejado. Como eu já disse para vocês, aqui no vídeo eu vou fazer o pappardelle. E eu fiz uma receita que eu coloquei no canal segunda-feira, que foi um pappardelle amanteigado com um ragu de carne ao vinho. Olha, essa receita ficou sensacional e eu vou deixar essa receita aqui no final do vídeo para vocês. Assim vocês podem reproduzi-la em casa. Depois de cortar a sua massa, coloque a faca no centro, dessa mesma forma aqui. Isso facilita abrir as tiras. Suspenda a faca, sacuda levemente para que as pontas da massa se soltem. Em seguida, coloque essas tiras para descansar no tabuleiro que já está enfarinhado. Lembre-se de enfarinhar bem todas as tiras para que não grudem umas nas outras. Depois disso, abra o restante da sua massa. Eu poderia fazer toda a minha massa no formato pappardelle, mas quero mostrar para vocês outros cortes. Então agora eu vou cortar uma parte da massa em retângulo estreito para ensinar alguns formatos diferentes. Aqui no vídeo eu vou utilizar dois cortadores, um maior e o outro menor. O menor será usado para fazer a massa no formato gravatinha, que eu já mostro para vocês. Já o cortador maior é perfeito para fazer massas recheadas como o capelete. Como o capelete tem algumas dobras, quanto maior for o cortador, melhor ficará o formato. No momento, não vou rechear a minha massa, ok? Eu só estou mostrando a receita da massa e a modelagem. O recheio pode ser o que você preferir, mas se vocês comentarem bastante aqui nesse vídeo, eu prometo trazer um vídeo exclusivo só com recheios de capelete, ok? Agora, focando no capelete, para rechear é bem simples. Você coloca o recheio no centro, dobra a massa em meia lua, depois coloca o dedo no centro e dobra as pontas sobre ele, pressionando levemente para unir bem. Pronto, seu capelete está formado. Já para a gravatinha, você só precisa franzir o centro da massa. Algumas pessoas fazem a gravatinha quadrada, e nesse caso você nem precisa do cortador, só da faca mesmo. A massa da lasanha é ainda mais fácil. Abra sua massa em um retângulo e certifique-se de que as laterais estão bem retinhas. Se necessário, retire a rebarba com a ponta da faca. Depois, corte a sua massa no tamanho que você preferir. Eu, às vezes, corto exatamente do tamanho do refratário onde vou montar a minha lasanha, mas isso fica ao seu critério. E o talharim? Para cortar fino, médio ou grosso, é o mesmo processo que utilizamos para fazer o pappardelle. Abra a massa, dobre-a no tamanho desejado e depois corte-a na espessura que você quiser. Eu aqui vou fazer mais um formato de massa, que seria parecido com o conglione, mas não ficará igual. Essa massa fica ideal, sabe para quê? Para fazer sopa, gente. Pode acreditar. Fica sensacional esse formato de massa numa sopa bem gostosa. Esse formato de massa consiste em você cortar um círculo e depois pressionar o centro dela, fazendo tipo um chapeuzinho. Eu sei que eu falei conglione aqui no vídeo, mas não chega a ser um conglione não, tá, gente? É que eu esqueci o nome dessa massa aqui especificamente. Se alguém lembrar, comente aqui nos comentários, tá bom? Bom, aqui estão todos os formatos de massa que eu consegui preparar nesse vídeo. Agora eu quero que vocês me contem nos comentários o que vocês acharam. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as duas receitas incríveis que eu tô deixando aqui no final para vocês.